6h33, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa sexta-feira. E o IBGE divulgou hoje novos dados sobre o mercado de trabalho em todo o país. A pesquisa é referente ao segundo trimestre de 2018. Os índices estão estáveis, mas tem setor que registrou queda na oferta de empregos e de rendimentos. A porcentagem de desempregados em relação à população economicamente ativa, conhecida como taxa de desocupação, se manteve estável no Amazonas. 14,2% no segundo trimestre, alta de 0,3%. Agricultura, pecuária e pesca, que em 2017 eram os setores que mais empregavam pessoas no estado, perderam 24 mil postos de trabalho entre o primeiro e o segundo trimestres. A indústria teve 9 mil empregos a menos. Por outro lado, comércio, oficinas, transporte e correios empregaram mais de 29 mil pessoas em todo o estado. A pesquisa também avaliou a variação salarial dos trabalhadores. Empregados do comércio e de oficinas mecânicas tiveram o maior ganho salarial. E quem mais perdeu foram os funcionários dos setores de informação, comunicação e atividades financeiras. O estudo também aponta uma queda vertiginosa nos rendimentos de pessoas que trabalham por conta própria, que têm CNPJ, mas sem funcionários. Esses trabalhadores receberam no segundo trimestre, em média, R$ 1.000 a menos do que no primeiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, é um reflexo do aumento da concorrência entre pessoas que decidem abrir o próprio negócio. A esmagadora maioria desses negócios são negócios informais, ou seja, não possuem CNPJ, tá? E o rendimento das pessoas que estão nesta atividade, né, trabalhando por conta própria, estão entre os menores rendimentos dentro dos grupamentos de atividade. Há 2 anos, Leonardo abriu uma loja de suplementos nutricionais. Toca o negócio com a ajuda da família e, para driblar o aumento da concorrência, investe em divulgação e na qualidade do atendimento. Tem que ser honesto e tem que trabalhar, porque não é fácil, mas também não é impossível. Graças a Deus está indo bem. E chegou o momento da nossa entrevista do dia e o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, registrou o ajuizamento de 578 ações trabalhistas que denunciam assédio no ambiente de trabalho. O número é referente aos primeiros 7 meses de 2018 e corresponde a uma média de quase 3 processos por dia. Para falar sobre esse assunto e o que é o assédio no ambiente de trabalho, nos canais de denúncia e quais as penalidades, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o juiz do trabalho, Jefran Carneiro Moreira. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia para você. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é o assédio no ambiente de trabalho. Muito bem. O assédio compreende um conjunto de possíveis condutas que existem, que podem existir, infelizmente, no ambiente de trabalho e que dizem respeito a diversas formas de tentar diminuir, humilhar, constranger o empregado. Então, isso pode se revelar até assim nas piadinhas, na fofoca, na chacota, mas nos casos mais graves é xingamento, é o superior que chama todo mundo de incompetente e até mesmo situações em que o empregado ou dele é exigido um trabalho excessivo ou, curiosamente, até quando não se dá trabalho para ele, porque nós temos uma possibilidade de se reconhecer assédio quando, por exemplo, o gerente, o patrão, ele deixa de dar serviço para quê? Para que a pessoa se sinta deslocada, isolada, afastada, né? Isolada, encostada dentro do ambiente de trabalho. Então, são muitas as situações que nós podemos reconhecer que sejam de assédio. O assédio é sempre um conjunto de atitudes, são atitudes repetitivas, são reiteradas, geralmente não é uma coisa só. No caso, por exemplo, se a gente tem uma situação de que um chefe ridiculariza o subordinado diante dos demais funcionários da empresa, uma única vez, faz agressões verbais ou ridiculariza o trabalho, competência, inteligência, algo do tipo. Se isso aconteceu em um episódio isolado, configura o assédio ou ele precisa ser repetitivo? Provavelmente não configura o assédio. Veja, uma ofensa única, obviamente, é uma conduta ilícita, não é? É contra a lei. Quer dizer, não há defesa
pro chefe dizer que você é incompetente, é despreparado, ainda que seja uma vez. Só que isso não configura tecnicamente o assédio, porque o assédio consiste exatamente em que isso se torne repetitivo, reiterado, né? É claro que, tanto da parte do empregador como do empregado, uma ofensa pode ser até uma justa causa, né, para extinguir o contrato. Depende de como né? ou a empresa Mas se posiciona. o assédio realmente, assim, o conceito do assédio é de uma conduta assim, que se repete várias vezes, que se torna inclusive permanente. Né? São práticas que de repente se tornam corriqueiras naquele ambiente de trabalho. Né? O assédio no ambiente de trabalho ele é cometido pelo chefe ou um colega pode estar praticando esse assédio relacionado a outro colega de trabalho? Pois é, geralmente nós damos como exemplo essa situação que é, digamos, mais tradicional, mais frequente, que é do superior em relação... porque é a relação de poder, aquele que está chefiando, que está comandando, essa talvez ainda seja, né, acredito seja ainda a situação mais comum. Mas, evidentemente, como eu falei no começo, há aquela situação da fofoca, da piada, da gracinha, do empregado que é chamado de gordinho porque está acima do peso, mas também aquele que é o varapau, sei lá, porque é magro. E isso, geralmente, não é só o superior, às vezes nem é só realmente o superior hierárquico, mas são os colegas de trabalho e, de repente, até digamos assim, esse tipo de conduta que é uma violência, e a gente está falando muito disso, de violência no ambiente de trabalho, essa violência pode ser de colega com colega e muitas vezes, dependendo de como a empresa administra isso, a empresa também pode ser responsabilizada, porque a empresa tem a obrigação, pelo seu poder de organização, de coibir também essas condutas entre colegas, né? Levando essa questão do assédio no ambiente de trabalho coletivo, que sejam os colegas praticando contra uma vítima, e até mesmo um assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, quando ele não é praticado por graus hierárquicos, quando não é o chefe que pratica contra a vítima, que é um outro colega ali que de repente está no mesmo cargo. Como que funciona a questão de responsabilidades? Porque se você for denunciar um assédio no ambiente de trabalho, normalmente você procura a Justiça do Trabalho. E nesse caso, de que forma, até onde vai a responsabilidade da empresa diante desse cenário? Pois é. Bom, nós, pela própria doutrina, digamos, do direito do trabalho, o empregador, a empresa, tem, primeiro, um poder, né, de organizar, né, e de controlar o ambiente de trabalho, né? Inclusive, o empregador tem uma figura chamada poder disciplinar, não é verdade? Então, assim, a empresa, quando detecta, por exemplo, que o empregado comete alguma falta, quando o empregado chega atrasado, falta o serviço, a empresa pode advertir, pode suspender. Então, obviamente, se a empresa toma conhecimento de que existe esse tipo de conduta entre colegas, né, tomando conhecimento disso, a empresa se obriga a adotar providências. Então, há uma responsabilidade da empresa e que, se levada a questão a uma discussão judicial, se aquele empregado, ainda que seja vítima de um colega que esteja na mesma hierarquia sua, ele consegue demonstrar que houve uma omissão do empregador no seu dever de fiscalizar e de disciplinar, é possível que a empresa seja responsabilizada mesmo, né, mesmo quando o assédio se dê no mesmo grau hierárquico, ou seja, mesmo que não seja o patrão contra o empregado. Quando faz vista grossa, ignora que a situação esteja acontecendo. Isso. Depois de ter sido comunicada oficialmente, né? Isso. Não pode ser uma conversinha de corredor, uma fofoca, tem que claro, ir né? até o gestor e comunicar. E isso é uma questão que a gente pode conversar assim, como é que que tipo de atitude a gente toma diante de conhecimento de que existe o assédio, não é isso? Que é uma situação que a gente conversava até ali com a produção antes, que é justamente hoje a necessidade de você não se conformar, né? De você procurar caminhos para sair do problema. Eu tenho dito muito que hoje é importante você buscar ajuda, a começar pela ajuda de quem está do seu lado, que às vezes é o seu colega de trabalho, com quem você consegue conversar
sobre esses assuntos, justamente para quê? Para que alguma atitude seja tomada, né? Agora, em relação à denúncia, né? Muitas pessoas têm dificuldade de fazer a denúncia quando criam coragem para fazer, Isso. esbarram em outro problema, que é conseguir provas para comprovar de fato que aquele assédio aconteceu. E aí, uma das alternativas seriam as testemunhas. Só que conseguir alguém no ambiente de trabalho para testemunhar contra a empresa é uma raridade, levando em consideração que esse profissional depende desse Exato. trabalho para o sustento da sua família. Exato. Então, o que é que pode ser feito? Qual a orientação para quem está acompanhando a gente agora, que vive uma situação como essa, que quer levar o caso adiante para se cercar de provas, de argumentos, que possa, de fato, chegar a alguma coisa conclusiva, para que não seja só uma disposição desnecessária? Pois bem, então você tem diversos caminhos possíveis e cada caso vai ter um enfoque, né? Vai ter uma abordagem. Evidentemente, nós sabemos que alguns assédios, muito curiosamente, são tão escancarados que às vezes nem é tão difícil provar. Eu já vi, assim, ao vivo, né? Eu como cliente de um determinado estabelecimento, eu já vi, assim, gerente que sem muita, como é que se diz, sem muito cuidado, está lá dizendo, olha, vocês são todos uns incompetentes, vocês são uns despreparados, vocês são isso, vocês são aquilo, perante diversas testemunhas. Gravar um áudio serve como prova? Pode servir, dependendo de como... veja, se é o áudio, e eu já recentemente tenho uma sentença com base numa prova desse tipo. Se é um áudio da nossa conversa, por exemplo, nós dois, tá? Se eu gravo ou você grava, né, é a nossa conversa de nós dois, esse áudio vale se de repente eu tiver de provar, isso é só uma hipótese, por favor, né, Adriane? Adriane, esse áudio pode valer como prova de mim contra você ou vice-versa. Entre nós dois, ele vale, né? De terceiro já não, quer dizer, já pelo menos nós teríamos de discutir, né? E o que acontece hoje? O WhatsApp. Algumas coisas hoje estão sendo bem mais facilmente comprovadas porque existe o grupo do WhatsApp e, por incrível que pareça, há pessoas que são tão descuidadas que ofendem os outros no grupo de WhatsApp. E gera prova, no grupo né? da empresa. E gera prova. Então, algumas provas são possíveis. Algumas provas continuam sendo complicadas, porque realmente, principalmente quando você tem assédio sexual, em muitos casos isso é feito de uma forma, inclusive, a afastar a possibilidade de prova, né? Mas a denúncia, como é que você diz, se você tem essa dificuldade, não consegue, inclusive, angariar os seus colegas de trabalho para te apoiar assim imediatamente, acho que pode procurar o Ministério Público do Trabalho, dependendo da matéria, faz boletim de ocorrência, mas é importante buscar algum apoio, porque senão a gente cai naquela situação muito triste, que infelizmente foi notícia nacional, daquela advogada que provavelmente, né, a gente pode dizer assim, foi assassinada até pelo marido, né? Essa parte não está provada, mas a parte das violências que ela sofreu antes de morrer, foram todas gravadas em vídeo, e o pior de tudo, é aí que eu tenho destacado muito recentemente, o pior de tudo é que pessoas provavelmente ouviram o pedido de socorro dela e não foram ao socorro, né? Um evento vai discutir isso, né? Uma audiência. Isso. Então, na semana que vem, no dia 24, que é próxima sexta-feira já, né? A partir das 8h30 da manhã, lá no Fórum Trabalhista, nós vamos discutir esses assuntos e todas as outras matérias que configuram violência, né, no local de trabalho. Aí nós temos várias violências da discriminação, a violência da falta de acessibilidade. Semana que vem, dia 24, Fórum Trabalhista, 8h30 da manhã, nós contamos com a presença de todos e será para nós uma grande felicidade contar também aqui com a TV A Crítica, com o apoio de todos vocês. O convite está feito para todo mundo. Muito obrigada por sua participação. Um excelente dia. Obrigada, Adriana. Recebi o Gerfran Carneiro Moreira, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho em Manaus.
E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o Dia. Vamos conversar com Cleiton Pascarelli, que está na 93.1, e vamos falar ainda sobre a declaração de bens de candidatos. A gente chegou a falar aqui dos candidatos ao governo do estado, tem candidato aí declarando cerca de R$55 mil, teve outros candidatos declarando R$3,5 milhões aí da prestação, da declaração de bens. E agora tem essa declaração, apontou também o patrimônio de alguns candidatos a deputado estadual, deputado federal, que hoje são deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. E por lá tem deputados milionários. Muito bom dia, Cleiton Pascarelli. Bom dia, Adriane. Aí na Assembleia Legislativa, né, de acordo com a declaração de bens do patrimônio de cada um dos candidatos, quase todos são candidatos à reeleição, tem muito candidato cheio da grana, né? Inclusive candidato que tem uma vida parlamentar muito longa, que fez da política profissão. Exatamente. Ó, começando aqui pelos mais milionários, vamos dizer assim, Adriane, o Augusto Ferraz declarou que tem um patrimônio de R$7,2 milhões nesse ano de 2018, sendo que em 2014 a declaração dele de bens era de R$1,4 milhão. Aí foram perguntar dele por que ele enriqueceu tanto, né, em pouco tempo. Ele disse que, na verdade, ele é empresário, justificou que ele é empresário e a divisão, né, a distribuição dos lucros da empresa dele foi que aumentaram aí nesses 4 anos. O Adjuto Afonso também é empresário e declarou um patrimônio de R$5 milhões nas eleições desse ano de 2018. O Cleiton, da última eleição para cá, um aumento de R$3,5 milhões. Cleiton, repete lá o do Augusto Ferraz, a diferença de 2014 para agora? Em 2014 era R$1,4 milhão. Nesse ano, R$7,2 milhões. É o que a gente comentava quando falava da declaração de patrimônio dos candidatos ao governo do estado, a possibilidade de um enriquecimento ilícito, né? Porque já tinha uma empresa em 2014. Será que a empresa foi tão visionária, teve investimentos tão acertados, que houve um rendimento tão grande nesse intervalo de 4 anos e um período de crise, de instabilidade econômica ainda, né? O que será que ele produziu, forneceu, fez de serviço aí que rendeu tanto, né? Justamente quando está como deputado estadual, né? Isso chama atenção porque a empresa pode até ter se saído muito bem, mas também pode ter sido favorecida pelo cargo que se tem. E é um caso que o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e os órgãos de fiscalização têm que ficar de olho, né? A gente está dando um exemplo aí, o que é um dos valores substanciais que mais aumentaram de uma legislação, de um mandato para o outro, né? E, então chama a atenção, mas todos os outros precisam também ser analisados com rigor, com bastante critério, para identificar de onde que esse dinheiro está vindo de uma forma tão rápida. E outra, ele justificou dizendo que o balanço da empresa dele entre os anos de 2013 e 2015 foi que chegaram a alterar aí a evolução dos recursos dele. Por isso, de 2014, que foi a última campanha, até agora 2018, ele teve esse pequeno salto aí de pouco mais de R$5 milhões. E outros também, que já são parlamentares bem antigos, apresentaram aí, também patrimônios milionários. Exatamente, como por exemplo o Belarmino Lins, né, que está aí nas eleições já há bastante tempo. Ele declarou um patrimônio atual de R$3,2 milhões, mas ele não se pronunciou sobre o porquê desse patrimônio de mais de R$3 milhões aí. Ele não quis comentar o assunto. O Belão declarou quase tanto quanto o Amazonino Mendes, candidato ao governo do Amazonas, que já foi prefeito, governador, senador. Exatamente. Vale lembrar que o salário de um deputado estadual é de R$25.300. E um parlamentar também tem descontos, tá? Também paga impostos. Então esse número reduz, né? Esse valor reduz aí. Outro vereador que está entre os milionários é José Ricardo. Mas no caso do José Ricardo, ele está desde 2010 como parlamentar
E o patrimônio dele saltou de R$ 481 mil para R$ 1.420.000. De 8 anos ou de 4? Perdão? No intervalo de 8 anos ou de 4? De 2010 ou de 2014? De 2014 para cá. E a justificativa dele é que a esposa dele recebeu uma herança de família e, por conta dessa herança, o patrimônio dele também aumentou, porque, segundo ele, já há bastante tempo ele faz declaração do imposto de renda em conjunto com a esposa dele. Então, por isso, o patrimônio dele aumentou para mais de R$ 1 milhão. A gente chama atenção para esses números porque isso serve para que a gente procure ver em quem a gente votou na última eleição, se há essa possibilidade também para os órgãos de controle e fiscalização. Agora, Cleiton, se uma candidata ganhar a eleição em outubro, ela possivelmente vai ser a mais rica de todas, né? Nejme Aziz, que declarou agora 30 milhões de reais de patrimônio. O esposo dela, Omar Aziz, candidato ao governo do estado, declarou 1,5 milhão. E a Nejme declarou 30 milhões aí na declaração de patrimônio. Então, se for eleita, vai ser a mais rica de todos. Exatamente. Parlamentares, políticos, do executivo aqui do Amazonas. O que eu lhe digo é, ainda bem que ela pelo menos falou a verdade, né? Porque tantos outros aí que dizem que tem poucos milhões de reais, enquanto a Receita Federal sabe que tem muito mais. E olha lá, né? 33 milhões é o que ela está declarando. Não sei se ela não tem outros patrimônios aí que não foram declarados na Justiça Eleitoral. Tá certo. Vamos continuar acompanhando a eleição, né, que já começou o período de campanha aí dos candidatos e a gente vai trazer os detalhes, logo tem as nossas entrevistas, as agendas dos candidatos por aqui e aí na FM o Dia. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Bom fim de semana. Qualquer coisa, estamos por aqui. E só para encerrar, dentre todos os milionários da Assembleia Legislativa do Amazonas, dos 24 deputados, 23 vão se reeleger, né? O Ricardo Nicolau foi o que declarou menor recursos, né? Teve a menor declaração. Foi o que ficou mais pobre, digamos assim, durante a gestão, segundo a declaração dele. Ele saltou de 80 mil reais de patrimônio em 2014 para 40 mil reais agora. Vale lembrar que a família dele é dona de um hospital Samel, né? E mesmo assim ele disse que ele baixou a declaração dele por conta da venda de uma motocicleta. E isso foi o presidente da Assembleia Legislativa também, né? Inclusive investigado por desvio de dinheiro. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você. Obrigado, bom dia. Até amanhã. Até segunda. Até lá. E a campanha eleitoral está legalmente liberada desde ontem, mas para quem andou pelas ruas, quase não percebeu essa mudança. Essa campanha mais tímida pode ser consequência da legislação mais rigorosa e da preferência pelo uso das redes sociais. Em alguns bairros ainda não foi possível encontrar tantos cartazes e adesivos de candidatos. Um primeiro dia de campanha bem diferente das eleições passadas. No primeiro dia a gente já via alguma coisa, mas hoje eu vou deixar ela na escola, já não vi ninguém ainda se manifestando de candidato, de os cabos eleitoral, né? Já não vi. Este ano, a legislação está mais rigorosa. Os candidatos não podem, por exemplo, pregar cartazes e adesivos em muros e postes nas ruas. Proibido até fazer propaganda em fachada de empresas. Só é permitido usar janelas residenciais. E nenhum material de campanha pode ser maior que 50 centímetros. A única exceção são os adesivos colados em vidros traseiros de veículos. Envelopar carros também não é mais permitido. Da última eleição, o papai pintou a casa todinha, eles chegaram lá e saíram colando e estragou a pintura todinha. Isso é uma falta de respeito, né? Aí agora vai melhorar, né? Já que eles vão ter que pedir a autorização da gente. Mas a lei criou novas possibilidades na internet. Os anúncios pagos em sites de pessoas jurídicas continuam sendo proibidos. Mas agora os candidatos podem pagar para impulsionar anúncios nas redes sociais, desde que isso seja feito por pessoas ligadas à campanha. A partir de agora, das eleições de 2018, candidatos, partidos e coligações
podem realizar o impulsionamento, mas é necessário que haja a indicação expressa de que se trata de propaganda eleitoral e a propaganda também deve conter uma indicação clara de quem é o responsável por aquela veiculação com CPF e CNPJ. Porque o impulsionamento por alguém que não tenha vínculo direto com aquela campanha pode ser enquadrado como doação eleitoral que está sujeita a diversas regras previstas na legislação. Já o período para realizar a propaganda na TV e no rádio vai ser mais curto nestas eleições e só começa no dia 31 de agosto. E as regras para garantir que todos os eleitores possam entender as informações são as mesmas. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deve contemplar expressamente legenda, audiodescrição e também uma janela com intérprete em língua brasileira de sinais. E ontem, no primeiro dia de campanha autorizado pela Justiça Eleitoral, a coligação Transformação para o Novo Amazonas lançou oficialmente a campanha de Wilson Lima ao governo do estado. Começou na noite desta quinta-feira a caminhada eleitoral da coligação Transformação para um Novo Amazonas. A abertura da campanha reuniu eleitores no Largo de São Sebastião. Viva o Amazonas! Viva! O candidato do Partido Social Cristão à vaga de governador do estado, jornalista Wilson Lima, juntamente com o candidato a vice, o defensor público Carlos Almeida, do Partido Renovador Trabalhista, e Luiz Castro, da Rede, candidato à vaga do Senado, aproveitaram o momento para tirar dúvidas de internautas que acompanharam a abertura da corrida eleitoral da coligação através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, onde tiveram a oportunidade de discutir ideias e apresentar propostas. A gente precisa tornar o Estado eficiente. Hoje, você não encontra sequer um serviço no Estado que possa funcionar de forma eficiente. E a gente tem que mudar isso. Para a gente mudar, a gente precisa planejar. Agora é preciso planejar com responsabilidade. Só consegue planejar com responsabilidade quem conhece a realidade. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar do mêsversário da obra da Avenida Djalma Batista. Hoje completa exatamente 6 meses que a obra começou e agora, finalmente, a Prefeitura deve liberar a via para o tráfego. Vamos trazer ainda informações sobre o dia D de vacinação contra poliomielite e sarampo. Eu volto já já, não saia daí.